A passagem de avião é muito barata e eu vou te provar. Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Quando você vai viajar, você entra num site para pesquisar o preço de passagem. Não interessa o que apareça, você vai falar assim: nossa, como é cara a passagem de avião. Será mesmo que é cara? Então hoje eu vou te mostrar tudo o que existe por trás de só manutenção de aviões. E aí depois você coloca mais coisas em cima, como a comida, o treinamento dos tripulantes, manter tripulantes reservas, aviões reservas, taxas, milhares de taxas que tem de sobrevoo. E aí começa a calcular e aí você vai chegar à mesma conclusão que eu. Passagem aérea talvez não seja tão cara quanto eu achava. Vamos ver então como que é feita a manutenção nos aviões? Vamos lá. Visitei o centro de manutenção da Latam Airlines, o maior da América Latina. Ele fica localizado em São Carlos, no interior de São Paulo, a cerca de 250 quilômetros da capital paulista. E tem 7 hangares e 22 oficinas especializadas, desde trem de pouso até materiais compósitos. E para você ter uma ideia da dimensão do lugar, dá para fazer manutenção em 16 aviões ao mesmo tempo. Não deve sair barato isso, hein? Vem comigo ver de perto como é feita a manutenção de um avião comercial para entender se a passagem está realmente muito cara. Uma das inúmeras coisas que se fazem em manutenção de aviões. Como vocês estão vendo aqui, a gente tem uma mangueira laranja e uma mangueira azul. Elas estão conectadas no tubo de pitot e na tomada de estática do avião. Isso é para fazer uma aferição no sistema de indicação de velocidade e de altitude do avião. Então não basta simplesmente você trocar um componente. Durante a manutenção você faz a aferição. E vocês estão vendo ali o mecânico, ele está trabalhando no computadorzinho ali, ó, se chama Air Data Test. E é ali que ele consegue colocar valores de pressão de ar, que aí vai indicar lá no tubo de pitot, e aí ele confere se o instrumento está indicando exatamente a quantidade de pressão de ar que ele está colocando. Legal ou não é? E claro, não basta apenas fazer manutenção, você tem que cuidar da segurança também, tanto do voo em si, quanto dos próprios funcionários. Estão vendo ali, ó? O rapaz está trabalhando na parte de cima do pylon do avião, e ele está vestindo um colete que tem uma linha de vida que sai lá do hangar. Então, se por acaso ele escorregar e cair, essa linha de vida segura ele e não deixa ele cair. É o sistema de proteção contra quedas. Então aqui, você está vendo, eu estou usando o protetor auricular, eu estou usando óculos de segurança, eu estou usando um bonezinho que é duro, ó. É duro. Todos esses equipamentos, a bota que tem a proteção, ó, da biqueira, tudo isso porque a segurança do funcionário também faz parte da segurança da aviação. Adoro isso, eu amo isso. Ainda por cima, existem aviões que são preservados por qualquer motivo. E aí você pensa assim, né? Caramba, eu pago uma fortuna num rolinho de papel alumínio na minha casa. Quanto será que custa esse alumínio para botar no avião, hein? Olha isso! Um outro trabalho que é feito aqui no MRO da Latam é esse daqui que vocês estão vendo. O avião está completamente sem nenhum assento, está totalmente desmontado, os bins abertos, porque eles reconfiguram o avião para o padrão da companhia aérea. E já que está desmontando, aproveita e já vê diversos componentes aqui que tem que ser inspecionados, e isso garante a segurança do voo. Vou mostrar para vocês onde que o assento é preso e como que ele é preso, porque isso você não vê. Porque quando você está voando tem um carpete aqui em cima, então se você só vê carpete. Olha aqui para o chão, ó. Esse aqui é o trilho onde vai preso, como se fosse um botãozinho que tem na cadeira do avião, ele encaixa nesse trilho, depois ele é preso de uma maneira que
suporta um grande esforço em caso de impacto. E esse trilho, uma vez está tudo removido, ele é todo limpo, né, aspirado, e é feita uma inspeção para saber se tem trinca em algum lugar disso. Que aí, quando você sentar no seu voo, para fazer aquele voo tranquilo, sem medo, você vai saber. Eu vi num vídeo do Lito que, caramba, os caras cuidam de tudo mesmo durante uma manutenção, né? Viu como a passagem aérea é barata? Tá vendo esses risquinhos ali, ó, na frente dessa asinha que tem atrás do avião? Você sabia que isso tudo se mexe assim, ó? Isso se chama estabilizador horizontal e ele faz um movimento que é para compensar o peso ou atrás ou à frente do avião. Mas o que será que faz uma asa inteira mexer? Vou te mostrar. Olha aqui, ó. Esse é o atuador, que a gente chama de uma rosca sem fim, um parafuso sem fim, que faz toda aquela asa se mexer. E por que ele está aqui? Porque essa é uma das coisas que a manutenção tem que inspecionar meticulosamente. Porque no passado, lá remoto, aconteceram acidentes por causa de lubrificação inadequada desse parafuso aqui. E aí ele é tirado fora e é feita uma inspeção por métodos não destrutivos para ver se tem trinca em algum lugar, se não tem. É lubrificado e é colocado de volta no lugar. Isso em manutenções pesadas, né? Mas você tinha ideia de que isso aqui faria toda essa asinha se mexer para cima e para baixo? Muito legal. E aqui a gente está na sala de preparação para instalar equipamento de Wi-Fi no avião. Aquilo que você gosta, estar sentadinho lá, navegar no seu WhatsApp, receber as mensagens do gemidão. A galera que trabalha fazendo isso aqui. Então aqui eles têm um mockup em que é muito mais fácil você saber medidas e posição que vai ser instalado no teto do avião do que fazer isso lá em cima no avião. Então é toda feita a preparação aqui primeiro. Então tem coisas aqui que os alunos de manutenção de aeronave sabem, né? Stringer, o que é um frame, e aí eles fazem exatamente as medidas com esse gabarito e aí fica muito mais fácil de instalar no avião. Além disso, ó, deixa eu mostrar, eles têm aqui um gabarito de como vai passar a fiação em todo o avião. Então ele já sai daqui na medida certinha para passar lá e não ter muito erro de instalação. Isso agiliza bastante o processo. E é tudo montado por eles aqui. Eles desenvolveram o método e funciona, ó, legal, e o seu Wi-Fi funciona depois. Essas coisas aqui, ó, onde vai ser preso todo o equipamento, você não vê lá no avião, mas você vê um calombo lá no cucuruto, não vê? Então vou mostrar aqui que é esse calombo, o tamanho que é e por que isso aqui fica escondido. Então, vamos ver agora o que vai em cima lá do cucuruto do avião. Olha isso aqui. Tenho certeza que você não tem ideia do tamanho disso aqui. Olha isso. Tem muito mais de 2 metros. E aqui tem o domo. Aqui não tá por aqui. Eu mostrava o domo para vocês. Então, todas aquelas coisas que eu mostrei lá, esses lugs aqui, ó, eles vão presos no avião, eles ficam aqui por dentro e prendem através desses suportes aqui. Isso fica fixo no avião que vai estar voando a 900 km por hora para você ter internet a bordo. Maneiro, né? E chegamos aqui na oficina de galvanoplastia. Você já ouviu falar disso? Então vem cá que eu vou explicar. Isso aqui que você está vendo, ó, são rodas do avião. O pneu já não está mais aqui, só temos a roda. E essa roda aqui, ela está com o material ainda que ela saiu do avião. Só que tem que ser feita uma inspeção aqui, tem que saber se a roda está íntegra, o material, se tem trinca, se não tem. Então todo esse banho químico nessa roda, que tem de vários tipos, eu já vou mostrar para vocês, tem que ser removido. Primeiro passo. Removeu. Aí deixa eu mostrar aqui só com material base, ó.
Aí essas rodas aqui já estão só com material base. Aí a partir daqui é feito o ensaio não destrutivo, que é partículas magnéticas, ultrassom, correntes parasitas, tudo isso é feito para garantir que não tem trinca. E aí terminou, o material tá bom. Se o material tá ruim, é feito um tratamento nele para o material voltar à condição ideal. Se ele tá bom, aí segue para dar novamente todos os banhos de galvanoplastia. Deixa eu mostrar para vocês aqui quais que são. Essa aqui tem uma amostragem aqui dos tipos de banho que são dados, tá vendo? Cromo, cádmio mais leve, aqui o níquel, oxidação negra, halodine, e aqui o tipo de granalha que é usada. E aí cada um desses banhos dá uma característica para determinada parte do material. Às vezes ele tem que bater e não quebrar, às vezes ele tem que ser mais maleável, hein? É isso aí. Percebe que a passagem de avião eu não acho tão caro? Então, vamos para outro lugar agora. Tem mais coisa. Trem de pouso. Tem coisa melhor do que na hora que o seu avião pousar, você tem aquele pouso tranquilo que não vai quebrar o trem de pouso? Então, essa é uma parte que é uma das mais importantes do avião, o contato do avião com o chão. Então tem que ser um material extremamente robusto e extremamente à prova de falhas. E também é no trem de pouso que vão presas as rodas e o conjunto de freio que vai fazer o seu avião parar. Então tem diversas forças agindo no trem de pouso. E num setor de manutenção como esse, completo aqui da Latam, eles fazem a revisão completa do trem de pouso. Então isso aqui que a gente está vendo é um material que já foi removido todo o tratamento, ele já passou por uma inspeção para verificar trincas, achar defeitos no material, já está sendo mascarado para ter banhos diferentes daqueles produtos lá que eu mostrei antes, cádmio, toda essa coisa, cromo. Então cada um vai ter um banho diferente, baseado no que o trem de pouso faz, e depois é dado um banho gigante. Olha o tamanho desse negócio que você está vendo entrar aí, ó, para tomar um banho químico. Incrível, não é? Todo esse ferramental, pessoal treinado, inspetores nível 3, tudo isso está custando quanto você acha? Continua fazendo as contas aí que você vai chegar à mesma conclusão que eu. Não é sensacional? Eu também acho. Olha aqui, ó. Isso aqui é um trem de pouso de um Boeing 767, gigantão, e ele está em fase ainda de montagem. Dá para ter uma ideia do tamanho do bicho, ó. Esse aqui é o trem de pouso, que foi feita a revisão lá na oficina de trem de pouso, dado banhos químicos e tudo mais. E aqui ele está totalmente revisado, como se fosse zero, e vai ser instalado no avião. Mais um ponto para você ficar tranquilo quando estiver voando e também saber, hein? Caramba, o Lito está quase me convencendo que passagem de avião é barato. Você sabe quanto custa um pneu de avião? Eu vou dar um preço médio, assim, sem desconsiderando a inflação, tá? Esse aqui é um de nariz, ele é pequeno, deve custar aí uns 6 mil dólares, um novo. O pneu maior, do trem de pouso principal, 8 mil dólares. Tem 4 lá atrás, 8 mil dólares cada um, multiplica por 6, digamos que o dólar esteja a 6. E aí, quanto tempo dura um pneu desse? Depende, se for numa ponte aérea, pode durar aí 45, 50 dias no máximo. Você já tem que tirar um pneu e botar um outro no lugar. Então calcula o quanto custa isso. Será que realmente você multiplicando pela quantidade de passageiros de um avião, dá para pagar um voo? Olha aí, hein? E fora isso, né, tem toda a parte de limpeza, tem todo um processo de segurança para você encher um pneu desse, calibrar. Ele é feito com nitrogênio, então é muita coisa envolvida para deixar a manutenção e um avião em segurança. Ponha isso aí na sua conta. Se tem pneu, tem que ter uma maneira de frear o pneu que está girando, né? Isso aqui é o conjunto de freio de um Airbus A320. Ele é um freio de carbono e ao contrário do seu carro que tem um disco em que vai ser pressionado umas pastilhas para frear o disco, isso aqui são vários discos rotativos onde tem um
um vão aqui que se encaixa um trilho que tem no pneu. E aí o pneu fica encaixado nesse trilho. E aqui ele é um freio hidráulico. O Boeing 787 é elétrico, porque aquele avião é totalmente diferente. Mas é hidráulico, então chega a pressão hidráulica, esse pistão pressiona as estatoras que não giram. O que gira é só essa parte aqui que está no pneu. Isso aqui não gira. Isso aqui é pressionado e ele faz um sanduíche assim, um Big Mac. E aí a roda vai parando. Obviamente tem outras coisas, né? Tem a parte que controla o não travamento da roda, que é um computador que fica no avião. E quando você começa a somar todas essas coisas assim, sabe quanto é que custa um freio desse? Eu nem sei, mas é muito caro, porque são discos de carbono. E carbono não é um material barato, apesar de ser abundante no nosso planeta. Mais uma coisinha para você anotar aí. Pelo que eu tô vendo aqui, ó, com esses cálculos que eu fiz aqui, eu vou te provar que passagem aérea não é cara. Olha só. Você sabe o custo de um pneu? Você sabe quanto custa treinar a tripulação? Você sabe quanto custa treinar um mecânico de manutenção? Você sabe quanto custa uma peça de avião? Você sabe quanto custa o combustível? Olha só a quantidade de coisas e você achando passagem aí cara. Se ainda assim você acha caro, sabe o que é mais legal? É se a gente estivesse falando de viagens a trabalho. Sabe por quê? A gente poderia deixar essa conta ainda mais barata. Sabe como? Com a OnFly. A OnFly é a melhor solução tudo em um para viagens corporativas da América Latina. Com a plataforma OnFly, você faz tudo no mesmo lugar, pelo computador ou pelo celular. Você reserva passagens, hotéis, aluga carros e até presta contas. Tudo com uma tecnologia criada para simplificar a sua vida. Já são mais de 2.100 empresas confiando na OnFly, fazendo despesas em todas as moedas do mundo, usando o cartão corporativo pré-pago deles. E o melhor, com eles, todos os viajantes contam com atendimento humanizado, 24 horas. E os gestores de viagens e despesas contam com suporte total para qualquer dúvida. Então, se a sua empresa precisa economizar e viajar com praticidade e segurança, basta acessar o site deles. Só com a OnFly você entende que as suas viagens a trabalho não precisam dar trabalho. Agora, bora voltar para os cálculos que eu vou te convencer mais ainda. Tá, aqui o pessoal faz reparações em componentes elétricos. Eu tô vendo ali, parece que é um chiller, né, que é uma geladeirinha ali da Galley. E tem... O que tem de legal para mostrar aí que vocês estão consertando? Tem o gerador? Vamos ver o gerador ali então. A cablagem, ó, tudo bem? Ele tá montando uma cablagem aqui, ó, que é muito importante para segurança de voo, hein? Não é? Tem que sair tudo certinho. Resistência ok, sem ter folga, muito legal. Cablagem do IDG. Olha a bitola do fio que transfere a energia. Olha o tamanho do conector, imagina o pino. Esse aqui é o cabo que está ligado no gerador e fornece alimentação elétrica para o avião. Olha isso, que coisa linda, hein? Tá difícil de ver, se você não tiver uma oficina para ver isso, no avião mesmo você não vê. Muito legal, obrigado, cara. Pessoal tudo organizadinho aí, tá vendo? Então tudo isso vocês acham que tem um custo ou não tem? Tá com osciloscópio, hein? Ou não? Não, tá medindo temperatura. Ah, tá medindo... Tá aferindo o sensor de temperatura? É isso, pessoal. É o que eu falo. Quando você não sabe de tudo que rola por trás da aviação, você sempre vai achar que a passagem é cara, mas quando você vê todo esse pessoal trabalhando aqui, nossa senhora. Ah, olha aqui, ó. Vamos ver o farol do avião ali. Não sei se vocês sabem, mas o farol do avião, alguns deles são escamoteáveis dentro da asa, para ele não ficar ali causando arrasto aerodinâmico. Esse aqui é um farol escamoteável. Então, olha o tamanho dele aqui. Você vai ligar ele para testar?
Olha isso. Você põe a mão aqui, você sente o calor. Olha o funcionamento dele, né? Cada mínimo detalhe é verificado nas oficinas de revisão. É por isso que eu sinto tanta segurança em voar na aviação comercial, quando você sabe todo o trabalho que é feito por trás. Acho que você está bem feliz agora de saber também. Obrigado, pessoal. Valeu, hein? Valeu, bom trabalho para vocês. Estamos agora do outro lado da oficina de eletrônica, que faz revisão na parte de computadores. Por exemplo, eu estou morrendo de vontade de pegar esse FCU aqui, que só Airbus chama de FCU, tá? Todos os outros aviões, isso aqui se chama MCP, que é Mode Control Panel. No Airbus é Flight Control Unit. E eu quero pegar ele e levar para casa para modificar os pinos e botar no simulador de voo, mas eu não vou fazer isso. Ainda bem, né? Então, ó, eles fazem revisão também nos componentes que tem computação dentro. E isso eu não sabia. Você vê como o trabalho do MRO é bem extenso aqui? Olha isso aqui, ó. Isso aqui é o ELAC, é o computador de voo da primária do Airbus, que faz todo o controle de... Quando o piloto mexe no controle de voo, ele que faz todos os cálculos para mandar o quanto a superfície tem que mexer, porque é um avião fly-by-wire. Então isso é um componente de extrema, sei lá, ele tem que ser muito bem revisado. E o pessoal aqui no MRO, eles conseguem averiguar todo o envelope de voo do ELAC numa bancada dessa. Sensacional, viu? O que é isso aqui? É o Oli? Não, não é o Oli, não é um robozinho humanoide, não é nada disso. Isso aqui é a base onde vai presa a antena do radar meteorológico. Você nunca vê isso no avião porque ele está escondido atrás do nariz do avião, que algumas pessoas chamam de bico. Para outras pessoas, você chamar de bico é um pecado. Então isso aqui vai ali dentro e faz... o que está sendo feito aqui é o teste para saber se ele está funcionando em todas as direções, os servomotors e tudo mais. Detalhe interessante, essa oficina aqui, como ela mexe com componentes de computador, toda a sala é preparada contra descarga de energia estática. Então o chão, a vestimenta dos rapazes, tudo isso é feito para descarregar a eletricidade estática e não queimar um componente desse que é muito caro, né? E se o componente é muito caro, quanto custaria a passagem se queimasse se não tivesse essa proteção, não é mesmo? Então imagina. Olha isso, que legal. Continuando aqui mais uma coisa, ó. Eles estão mexendo aqui num rádio de comunicação de ondas, apesar de se chamar high frequency, hoje seria um low frequency, mas é para comunicações a longas distâncias. Antigamente eles trabalhavam trocando mais placas e hoje em dia eles já conseguem trocar componentes da placa, ou seja, é um nível mais alto de manutenção. E aqui é feito toda a aferição e também regulagem de modulação de frequência e tudo mais. Estou impressionado e eu não me impressiono muito fácil, hein? Continuando as nossas andanças pelo MRO da Latam, para explicar para você por que passagem aérea é tão barata. Olha aqui, estamos agora na parte de colete salva-vidas. Tem um setor especializado em colete salva-vidas, onde eles dobram, armazenam, verificam se o cilindro que faz o colete inflar está no peso ideal. Tem sabia que tem uma lampadinha que ela acende na hora que você cair na água, por exemplo? Então, eles testam isso aqui, está funcionando, ou seja, é um trabalho, como eu já disse, meticuloso de todas as áreas do avião. Você já viu um colete disparar? Vamos ver? Faz um barulhão, hein? 1, 2, 3 e... Ó, que lindo. E ele fica, ó, geladinho para esse calor que tá aqui em São Carlos. Ele é bom. E por que ele fica gelado? Você faltou aula de física, rapaz. O que acontece quando o ar expande? Pois é. Você já está cansado de ver tanta coisa? Eu ainda não estou cansado de andar aqui pelas oficinas. E tem mais uma coisa para você colocar. Que tamanho está o seu papel aí de anotação das coisas que custam dinheiro em um avião? Tem mais uma aqui para você anotar. Ó. Isso aqui parece uma panela de pressão, um disco voador. Isso aqui é uma válvula de segurança, uma safety valve.
Se o avião sofrer uma grande pressurização, ela vai abrir e permitir que esse excesso de pressurização saia do avião e não comprometa a integridade estrutural da aeronave. Então por isso que ela se chama válvula de segurança. E aqui na oficina, né, no MRO da Latam, é feito toda a revisão, overhaul mesmo, desse componente. Imagina os técnicos que estão preparados para fazer isso, os equipamentos e tudo, para instalar no avião e você se sentir em segurança. Tem mais do que isso ainda, vem ver a câmara que eles colocam para testar. O avião possui 2 tipos de válvula de segurança. Ele possui a válvula de segurança de pressão positiva, que é essa aí que eu acabei de mostrar. Então eles têm uma câmara aqui que coloca essa pressão até a válvula abrir. Olha como isso é muito legal nesses tempos que a gente vive, porque na minha época tinha que fazer isso no avião, só faltava perfurar o tímpano. E eles também têm a câmara de vácuo, porque existe a válvula de pressão negativa, que é quando a pressão externa é maior do que a interna do avião, que poderia também comprometer a integridade, essas válvulas têm que abrir. E eles têm uma câmara hiperbárica e uma hipobárica para testar os 2 tipos de válvula. Caramba! Anota aí. Olha o tamanho deste galpão aqui que eu tô. O que será que fazem aqui? Já vou te contar. Mais uma coisa para você anotar. Isso aqui são aqueles tobogãs ou escorregadeiras que inflam em emergência, quando a porta é aberta em emergência. Então, se você é passageiro, é bom que, se precisar abrir uma porta daquela, que uma escorregadeira dessa funcione. E uma das manutenções que são feitas aqui é justamente essa. Quando dá o tempo de vida de uma escorregadeira dessa instalada no avião, ela é removida, coloca uma nova. Aí a que foi removida vem para cá e é testada diversos componentes dela. Inclusive ela é inflada e é deixada por um tempo, para ter certeza que ela vai ficar um tempo inflada. E o grande desafio de uma oficina dessa é você colocar um barco daquele tamanho e ir dobrando ele igual origami. E ele tem que caber, olha aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanhão daquilo lá. Para isso existem várias técnicas, inclusive tem um forno para ir deixando mais maleável para fazer toda a dobragem. E tem toda uma técnica mesmo, um manual que é muito estrito de ser seguido. Porque aqui dentro, dependendo do trajeto que o avião faz, ainda vão rações alimentares, negócio... Vai grana, hein? Puxa vida. Será que tem mais coisa pra gente ver? Vamos procurar. Vamos lá. Sabe aquele barulho de cachorro latindo que você escuta no porão? Vou te mostrar o cachorrinho agora. Eu tô aqui com o Marcel. O Marcel, você trabalha aqui, né? Faz revisão da PTU. Da PTU. Mostra o cachorrinho pro pessoal. Aqui, ó, olha o cachorrinho aqui, ó. Ele não parece um cachorrinho, né, mano? Parece. Essa é a famosa PTU, né? Ela chega pra gente nessa condição, ela vem para revisão. Essa aqui é uma que já está montada, aguardando o teste, tá? Ela vai para o teste. Ali tem uma que a gente está já em fase de montagem, limpagem. E essa é o cachorrinho. Aham. Um componente muito importante da aeronave, que está aqui para todo mundo conhecer ele. Quando ele late é por segurança. Você quer saber como funciona uma PTU? Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó, que explica tudinho como é que funciona a PTU. Valeu, Marcelo, obrigado. Prazer é meu, Lito. Lembra aqueles cabos que eu mostrei que vão no gerador do avião, que eu mostrei lá na oficina de elétrica? Este aqui é o IDG, ou gerador do avião. É um negocinho de 90 kVA, isso aqui, por fase. Dá para alimentar uma cidade pequena e ele está ali disponível no seu avião, bonitão, já revisado aqui. Tem ideia de como é isso aqui por dentro? Tão pequenininho assim?
pequenininho, aí você já tem uma ideia de que a luz na sua casa, a frequência é de 60 Hz. Isso aqui é 400 Hz, justamente para poder diminuir o tamanho. Agora vamos ver isso aqui por dentro como que é. Olha aqui, ó. Tudo desmontado, parece uma relojoaria. Olha isso. Relojoaria, mas eu falo daqueles relógios Rolex mesmo, de coisa de classe. É isso aqui, ó. Aí aqui a gente tem o corpo dele com o Permanent Magnetic Generator, aqui o PMG, que vai gerar o campo, vai excitar o campo e fazer toda a mágica da eletricidade e fazer o seu tablet ser carregado a bordo. Agora vamos dar uma olhada, porque depois que eles montam isso aqui, precisa testar o IDG, né? Vamos ver como é que eles testam. Olha aqui, ó. Eles colocam isso, é uma espécie de dinamômetro ao contrário, porque ele vai fazer o IDG girar uma determinada RPM. Provavelmente deve variar a velocidade aqui, porque ele é o IDG, ele, independente da velocidade que ele está sendo girado, ele tem que manter uma saída de frequência. Óleo de alimentação, porque esse óleo aquece pra caramba, ele tem que ser refrigerado e volta para ele. E tem os cabos, ó. Aqueles cabos que a gente viu na parte de elétrica, olha eles presos aqui, ó. E eles conseguem medir também num barramento, que eu falei que é 90 kVA, tem que ser uns negócios parrudos, né? Eles conseguem medir também a saída, quanto está saindo de voltagem no IDG desse. Sensacional, né? Isso mostra o quanto uma empresa aérea é eficiente no Brasil, porque você está pagando a passagem em real. Todo o custo desse negócio aqui é em dólar. Você recebe em real e gasta em dólar. E quando você olha o preço da passagem pelo trecho e divide pelo valor do dólar e compara com uma empresa aérea americana, você vê que a brasileira ainda é mais eficiente. É uma mágica impressionante. E aí, o que vocês acharam? Vocês tinham ideia da quantidade de gente, processos e manutenção, só manutenção que é necessário para manter um avião ou uma empresa aérea funcionando? Então isso não muda um pouco a perspectiva? É óbvio que eu não quero dizer que o preço da passagem tem que aumentar. Muito pelo contrário, porque eu também sou usuário do transporte aéreo. Mas, baseado em tudo o que eu conheço, eu não consigo imaginar como é que uma empresa aérea sobrevive com os preços que ela pratica. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês terem essa noção também do quão complexo é esse mundo da aviação, o que tem por trás de toda a segurança que eu falo quando eu entro no avião. Então, se inscreva no canal se não é inscrito, deixa o like grandão e tem o botão ali que é membros. Então torne-se membro e ajude o canal a continuar produzindo conteúdo. Não é barato trazer todo esse pessoal aqui que está junto comigo fazendo esse conteúdo e não ser recompensado por isso. Então ajude o canal a continuar produzindo conteúdo. Além do seu nome aparecer aqui, ó, nos créditos junto com esses amigos, você ainda tem conteúdo, por exemplo, diferenciado. Os membros vão ter todos os bastidores dessa gravação. Um grande abraço e até o próximo voo!